Deus destruiu meu sonho. Eu me esforcei muito, 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 muito. Eu conseguia. Eu tinha muito medo porque a vontade de Deus não é a nossa vontade. Oi, oi, colmeia. Mary B chegou. O título deve ter assustado vocês um pouquinho, né? A verdade é que Deus, ele é um Deus que realiza sonhos. E não são sonhos simples, são sonhos impossíveis. E foi isso que aconteceu comigo. Desde criança, quando se tratava de profissões, quando perguntava na escolinha sobre profissões, a minha resposta era sempre ser da área da saúde. Eu sempre quis atuar na área da saúde. E isso meio que não mudou tanto ao passar dos anos. Claro que teve hora que eu queria mudar de profissão e tal, porém isso acabou não acontecendo. Só que, num certo período da minha vida, Deus me deu um start, onde eu decidi me fixar no que eu queria. Mesmo sendo nova, eu quis aquilo, e eu quis muito. Foi quando Deus usou uma profeta, eu acho que eu tinha por volta dos meus 11, 12 anos, e Deus usou ela para dizer que eu era doutora, que eu seria doutora, e que Deus iria me surpreender. A partir daí, eu não quis outra coisa além da medicina. A medicina é um espaço muito amplo, disso a gente sabe e tem certeza. E quando Deus falou isso comigo, quando Ele me prometeu isso, eu pensei, não, eu quero fazer medicina, vou fazer medicina geral. Até então, naquela época, pelo fato de ser nova, eu não sabia que a medicina era tão ampla. Fui crescendo, fiz meus 14 anos e eu ainda estava em dúvida em qual área da medicina eu iria querer seguir. Eu estava em dúvida entre os cuidados com idosos e entre a pediatria. Porém, no ano de 2024, eu recebi uma proposta de emprego, né, um contrato que era trabalhar em uma creche com criança de 2 aninhos. E aí eu fui, agarrei, na época que eu estava precisando muito, eu queria muito ajudar a minha família e também ter as minhas coisinhas que a gente gosta, que a gente quer trabalhar para ter as nossas coisas, certo? Eu fui, só que não foi nada como eu esperava. Na verdade, eu não imaginava que eu ia me apegar tanto àquelas criancinhas, porque a forma que elas são, a inocência que as crianças têm é impressionante. E isso tocou muito, 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 muito no meu coração e ardeu um desejo em mim de cuidar de crianças. E eu tenho uma memória muito afetiva desse trabalho, inclusive foi um dos meus trabalhos favoritos, porque a inocência da criança impressiona a gente, a forma como elas agem, a forma como elas se unem é muito bonito. E teve um dia específico que aconteceu uma cena que pra mim foi muito inusitada, porém que marcou bastante a minha história. E foi quando eu estava indo trocar uma das criancinhas, troquei a fraldinha dela, tudo bonitinho, e no final ela falou, obrigada, tia. Pode parecer simples, né, um obrigado, mas, nossa, olha só como as crianças são. É por isso que na Bíblia diz que para entrar no reino do céu tem que ser como criança. Ela me agradeceu por uma coisa que pra mim estava sendo normal no dia a dia. E eu nunca esperei um agradecimento, eu nunca esperei nada daquilo. E aquilo me tocou muito, porque é muito bonita a forma como as crianças veem o mundo. É muito bonito mesmo. E a partir daquele momento eu quis seguir na área da pediatria, ainda na área da medicina. Estava no segundo ano do ensino médio, em 2024, aí entrou 2025. O ano da batalha, o ano do quebra-quebra. E foi um ano que eu estudei, eu me esforcei muito, 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 muito pra correr atrás do que eu queria. Claro, eu vejo hoje que eu poderia ter me esforçado muito mais. Porém, foi um ano muito difícil. Foi um ano muito, muito, muito difícil pra mim, pra minha família, né? Passamos por muitas guerras, mas também teve muitas vitórias, muitas bênçãos. Deus, em todo tempo, nunca nos desamparou. A todo momento, Ele enviava providência e nada nos faltava para a honra e glória dele. E eu sou muito grata a Deus por isso.
como eu falei, que foi um ano muito difícil. Foi um ano que eu duvidei muito da promessa de Deus. Mas a todo tempo, a todo momento, Ele sempre me dizia que estava comigo, que ia fazer o impossível e eu iria me surpreender de uma forma extraordinária. Porém, vocês sabem, né, que às vezes a nossa fé se abala, a gente fica com medo, a gente quer parar. E foi isso que aconteceu. Foi um ano assim que eu quis muito desistir. Foi um ano em que eu aprendi muito, que eu tive perdas, que eu tive recomeços, que eu tive vitória. Fiz o Enem em 2025. E depois que eu terminei a prova no segundo dia, eu tava saindo da escola que eu fiz a prova, nossa, segurando o choro. Eu fui de moto, né, pilotando, aí eu tava voltando pra casa pilotando, segurando o choro, porque quando a gente começa a querer chorar, nossas vistas faz o quê? Embaça. E aí não podia acontecer isso, até porque eu tava pilotando, era perigoso. Assim que eu cheguei em casa, não deu em outra. Eu chorei que só. E aí meus pais sempre estão presentes nesses momentos, eles me abraçaram e falaram que ia dar tudo certo, que Deus estava no controle de tudo e que ia ser feita a vontade dele. Só que o que acontece? Nesse ser feita a vontade de Deus, eu tinha muito medo. Era uma oração que eu tinha mais medo. E eu não fazia até então. Durante aqueles dias, eu não fiz essa oração. Ela estava até na minha mente. Eu acho que o Espírito Santo de Deus estava me tocando para fazer aquela oração, porque eu ia ficar em paz. Porém, eu não conseguia. Eu tinha muito medo, porque a vontade de Deus não é a nossa vontade. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E nem sempre vai ser conforme o que queremos. E era disso que eu tinha medo, de fazer essa oração. Aí, nesse mesmo dia, que foi no domingo, eu fui para a igreja. E durante o culto todinho, Deus falou comigo. Foi então que eu me permiti. Eu falei, não, tenho que fazer essa oração. Fui, falei, Senhor, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu não posso, mas tu podes. Então faça o impossível acontecer. Porque eu sei que já deu tudo certo e que o Senhor tem o melhor preparado para mim, porque foi isso que Ele me prometeu. Deus a todo tempo, a todo momento, durante todos esses anos, tem falado para comigo que Ele ia fazer algo extraordinário, que olho nenhum viu, ouvido nenhum escutou. Eu sempre criei. Eu sempre fui uma pessoa que tinha muita fé. Mesmo quando a fé abalava, eu ainda tentava manter a minha fé firme. E naquele momento eu fiz essa oração e falei, Senhor, que seja feita a tua vontade. Porque eu confio em ti e eu preciso estar em paz. Aí veio 2026, início de 2026, saiu a nota do Enem. Foi como eu esperava? Não. Na verdade, essa nota do Enem teve muitas polêmicas, principalmente a nota da redação, onde muitas pessoas que tiravam acima de 900 tirou abaixo de 800. E a minha média foi mais ou menos. Não foi boa para o curso que eu queria, mas com todo o apoio da minha família e com a minha decisão, eu decidi tentar também para a enfermagem. Foi então que abriu as inscrições para o SISU. Me inscrevi nos dias, eu tive que ir mudando as modalidades porque eu não estava na posição ideal para entrar na vaga e ficou por isso. Eu não consegui entrar através do SISU. E foi um momento muito angustiante para mim, muito angustiante mesmo, porque para mim eu não via outra saída. Eu não via nada além daquilo, sendo que Deus estava preparando algo melhor e maior para mim. E naqueles dias, ele já vinha falando que ia me surpreender, que tudo poderia estar parecendo morto. Mas ele ia trazer vida, ele ia soprar a vida e surpreender todos ao meu redor. Chegou a data do ProUni. Fiz a minha inscrição no ProUni, fui mudando porque eu não estava dentro das vagas. No penúltimo dia do ProUni, eu me inscrevi em 2 faculdades. Aí, no último dia do ProUni, mostrou as nossas posições. Na primeira opção, eu estava na 4ª posição. Na segunda opção já não contava mais, porque se fosse para mim entrar na lista de espera, teria que ser somente na primeira opção. Aí, ok. E, acho que demorou um dia, mais ou menos, uma semana, não lembro ao certo quantos dias demorou para sair o resultado oficial. Saiu o resultado oficial. Na minha cabeça eu tava assim, não, eu tenho certeza que não aconteceu nada, que eu não passei. E tá tudo bem, eu tento de novo, eu tento recomeçar. Isso porque tem outra coisa no meio de tudo isso, que era a minha vontade de sair da minha cidade, porque a minha cidade nunca foi uma cidade que tinha muitas oportunidades. Eu morava na Bahia e era uma cidade assim considerada do interior. Não tinha oportunidades, eu não me via crescendo naquele lugar e eu não gostava muito de estar lá. E o motivo de eu estar lá era só a minha família mesmo. E a minha maior vontade era vir para Brasília. E aí tinha isso.
Meus pais falaram que se eu não passasse, tava tudo bem, que aí eu vinha morar aqui em Brasília, eu tentava, estudava mais, organizava a minha vida aqui e pronto, eu vinha morar aqui. Só que eu não queria isso, eu queria vir com a minha vitória nas mãos. E eu falava, Deus, eu quero isso, eu preciso disso, tem que ser assim, tem que ser assado, mas nunca vai ser da forma como a gente quer. E aconteceu isso comigo. Falar com ninguém. Tá. Então, Retomando, né? Pra vocês que não reparam, que aí saiu o resultado oficial. Eu comecei a gravar a tela do meu celular. Eu tava em cima do muro, sabe? Não passei. Aí eu comecei a gravar a tela do celular. Inclusive, eu vou passar esse vídeo aqui agora pra vocês. A via ficou totalmente tomada nos dois sentidos e o trânsito só foi liberado mais tarde pela CET. O SAMU atendeu 6 mulheres que ficaram feridas. 3 foram levadas para o hospital do Campo Limpo. Tu foi aprovada. Menina, você não faz isso comigo não, menina. Ai, meu Deus do céu, meu coração. Ai, me dá um susto. Em nota, a Secretaria Municipal de Mobilidade, a SPTrans, está fazendo tudo possível para que o trânsito seja regularizado nessa região, que é a só o começo, viu? Obrigada, Cavalcante, ao vivo. Como vocês puderam ver, foi um momento muito marcante. E assim, eu não esperava. Eu saí como segundo lugar ou terceiro, mas eu saí dentro das vagas, graças a Deus. E a gente ficou muito assim. Na verdade, na hora eu não tive muita reação. Quem teve muita reação foi os meus pais. Mas foi um momento muito marcante, onde eu consegui a minha vitória. Foi nesse momento que eu percebi que Deus, ele não destrói sonhos. Ele realiza sonhos, só que do jeito e da maneira dele, para que a gente entenda qual é o propósito, o porquê do processo e para onde ele quer que a gente vá, o nosso direcionamento. Agora vocês me perguntam se eu fiquei triste em estar fazendo enfermagem em vez de medicina. Não. Na verdade, eu estou me achando, né? Estou me encontrando muito em enfermagem, eu estou gostando muito dessa área. As aulas têm sido ótimas e eu tenho certeza que foi isso que Deus preparou para mim. Se não veio medicina, veio enfermagem. Foi isso que Deus quis, foi essa a vontade dele. Porque eu tenho certeza que não importa onde eu esteja, não importa para onde eu vá, as minhas mãos serão as mãos do meu Deus. E Ele estará juntamente comigo por onde quer que eu for. E no meio de tudo isso, no meio da aprovação e na minha abundância, teve muitos impedimentos. Começou pelos documentos, porque, para quem não sabe, ProUni realmente, eu tinha na cabeça de que não era difícil, mas é muito difícil organizar os documentos. Porque às vezes eles mandam a lista e depois pedem mais coisas. E como eu não morava em Brasília, para mim conseguir os documentos que precisava foi meio difícil. Mas como era documentos mais online, deu tudo certo, graças a Deus. E hoje eu posso dizer com certeza que Deus, ele não destruiu o seu sonho. Deus está te mostrando o que ele quer fazer na sua vida. Assim como ele fez comigo, ele quer criar, ele quer gerar um testemunho na sua vida. Para que você entenda, para que você saiba que tudo é no tempo dele. E que tudo é para a honra e glória do nome dele. Porque se não fosse Deus, se não fosse a mão de Deus, nem isso estaríamos conseguindo. Deus, ele realiza sonhos, ele sara corações e ele cura a nossa alma de forma que a gente nem imagina. Deus, ele nos surpreende a todo tempo, a todo momento, a todo instante. E ele faz aquilo que vai agradar ele e que vai trazer felicidade para o nosso coração. Hoje eu posso dizer com certeza também que eu sou muito feliz onde eu estou, sou muito feliz com o que eu estudo, eu sou muito feliz porque eu tenho dado orgulho aos meus pais, à minha família e a mim mesma. Porque tem coisas que hoje eu estou superando, que a Maria Isabel lá do passado nem imaginaria que eu estaria superando hoje. Os medos, as fraquezas, as intimidades. E eu tenho certeza que Deus faz tudo para que a gente venha a ser moldado, para que a gente amadureça. E eu quero que vocês tenham em mente, talvez esse vídeo nem alcance tantas pessoas assim, mas eu quero deixar registrado um dos testemunhos mais lindos da minha vida, da minha história, porque eu tenho certeza que Deus fará mais, porque a gente tem que sempre pedir mais, claro, conforme a vontade dele. Mas eu quero que vocês saibam que Deus está escrevendo a história de vocês. Como o louvor de Thales. Nossa, o louvor de Thales, eu não sei se vocês conhecem aquela escrita pelos dedos de Deus. É um louvor que marcou também a minha história. Marcou muito, muito, muito. Porém, vai ficar para um próximo vídeo. E é isso. Deus está escrevendo a nossa história. E pode ter certeza que a escrita de Deus é a mais linda possível. E muito detalhada também. E é isso. Agradeço a vocês, né, quem assistiu esse vídeo, por
ter assistido até o final, se vocês chegaram ao final. Tenham em mente que Deus vai realizar sim o seu sonho, porque Deus hoje realiza sonhos meus de criança, sonhos meus que eu achei que era impossível. Deus é o Deus que realiza o impossível. Deus é aquele que faz na hora que Ele quer, no momento que Ele quer, porém é para nosso bem. E é para que possamos ser mais felizes no futuro. E foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham sido tocados através do meu testemunho, através dessa parte da minha história. Eu espero que vocês tenham entendido também, porque eu fico meio nervosa, meio emocionada. Mas eu tentei explicar mais ou menos como tudo aconteceu. E é isso, pessoal. Para quem quiser, né, nos acompanhar, quem quiser fazer parte dessa colmeia maravilhosa, é só se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, dar like para que esse vídeo possa chegar em mais pessoas, que mais pessoas possam ser tocadas através de um testemunho. Obrigada, tchau, tchau!